Bem, bom dia a todos e a todas, estudantes do Colégio Leonardo Gomes de Carvalho Leite, né, dando sequência às aulas referentes à apostila módulo 3, né, com relação ao assunto da climatologia. Nós tivemos uma primeira aula, a aula 1, falando sobre os elementos e fatores climáticos, e agora a aula número 2, né, vamos ter aí a aula número 2, tratando aí dos tipos de climas brasileiros, o quanto o nosso país, o Brasil, apresenta uma grande diversidade climática, né? Então vamos para os slides, né? Vocês vão acompanhando aí os slides. Veja bem, nós temos aí a aula número 2, a apostila 3, né? Colégio Estadual Leonardo Gomes de Carvalho Leite, e o assunto, como a gente já havia dito, em todo esse módulo 3 que a gente está tratando, é sobre a climatologia, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Climas no mundo e no Brasil. Veja só, antes de entrar na perspectiva dos tipos de climas que há no planeta, né, e no Brasil específico, né, a gente tem que entender as ondas térmicas. A gente já falou na aula anterior. Mas quais são elas? Existem três grandes faixas de terras no planeta Terra que apresentam diferenças de temperaturas. As zonas polares, né, são as áreas frias, fica no Polo Norte e no Polo Sul. Situada entre os polos e os círculos polares, apresenta temperaturas negativas, geralmente inferiores a 10 graus, são também chamadas de zonas frias. As zonas temperadas são intermediárias, situadas-se entre os círculos polares e os trópicos, apresentam temperaturas médias moderadas, e as zonas tropicais, que são situadas entre os trópicos, apresentam temperaturas elevadas, geralmente superiores a 18 graus, também chamadas de zona quente, tórrida ou intertropical. Compreende também a zona equatorial, que é a faixa onde passa o equador terrestre, certo? Então a gente poderia resumir assim: a faixa do meio do planeta é a zona intertropical ou tórrida ou intertropical, né? A faixa intermediária são as zonas temperadas, né, com temperaturas médias. E as faixas extremas, no norte e no sul, são as zonas polares, as áreas frias. Dito isso, vocês têm aqui, ó, no gráfico, né, no mapa mundo, ó, o planeta. Veja, a zona tropical aqui no meio, essa parte alaranjada, é a parte mais quente do planeta. Quando a gente se afasta do meio em direção ao Polo Norte, chegando aqui na zona temperada do Norte, a temperatura já começa a baixar, mas ainda não está tão fria quanto no Polo Norte. A mesma coisa se a gente sai daqui do meio em direção ao sul, chegando aqui nessa zona intermediária, né, apresenta baixas temperaturas, mas não tão baixas quanto o Polo Sul. Então, são temperaturas medianas, as zonas temperadas. No extremo, né, na zona polar norte e polar sul, aí sim, as temperaturas são extremamente baixas. Né? Aí veja, existem classificações dos climas no mundo. Existe uma classificação que é mais utilizada, que a gente vai utilizar, que é a classificação de Köppen, né? Baseia-se na relação da vegetação com a temperatura e a pressão atmosférica na distribuição desses elementos do clima. Né? Então, a classificação de Köppen, o grande diferencial é que ele vai fazer essa relação do papel da vegetação com a temperatura e pressão, para definir os tipos de clima. Por isso que a gente vai analisar muito quando chegar na parte do Brasil, que cada tipo de clima no Brasil equivale a um tipo específico de formação vegetal. Por isso que essa classificação de Köppen, ao meu ver, é uma das mais completas para a gente analisar do ponto de vista geográfico a espacialização das paisagens naturais no nosso país. Né? A classificação de Strahlen, né, baseia-se em elementos dinâmicos da climatologia, como as massas de ar, o avanço das massas de ar e a circulação atmosférica. Já a classificação de De Martoni baseia-se na distribuição dos climas de acordo com a latitude, né? Climas quentes, climas médios, temperaturas médias, climas frios. Né? Então, latitude nada mais é do que aquela análise que a gente fez nos slides anteriores sobre a questão das zonas térmicas. Né? Baixa latitude é onde passa a linha do Equador, são as zonas tropicais e quentes. Médias latitudes são as zonas temperadas e altas latitudes são as zonas frias e polares. Aí nós temos aqui o mapa mundi distribuindo os climas no planeta. Veja só, o clima equatorial, né, é por onde passa a linha do Equador. Então, é essa faixa aqui, olha, essa faixa roxa aqui. Ó, né? Aqui no Brasil, na América do Sul, nós temos
pegando alguns países como Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana e o norte do Brasil, na Amazônia, né? Acompanhando a linha do Equador, nós temos aqui a floresta do Congo, a região do Congo, que é bastante chuvoso, e aqui mais para frente nós temos o Sudeste Asiático, países como Indonésia, Sri Lanka, né? Esses países aqui são extremamente chuvosos também. É um clima extremamente úmido. O tropical, né? Já tem uma coloração, um roxo mais claro, olha, essa faixa centro-oeste brasileira, olha, essa faixa que acompanha, né, o clima equatorial da África, e essa parte aqui do sul da Índia, né, a Índia praticamente inteira, que vai ser o tropical úmido. O tropical seco, né? O tropical seco é aquele que sofre a influência das massas de ar seco, ou seja, está no interior dos continentes. Então, o tropical seco é o que vai acompanhar aqui o deserto do Saara, né? É um clima de transição, com predominância de estepes, né? A transição entre o clima seco, que é o árido, o deserto do Saara, e o clima semiárido aqui. Tropical seco aqui também nos estados, no México, né? Uma parte do México, né, o tropical seco acompanhando o deserto aqui da Austrália, veja, ó. Então, esse é o tropical seco. O deserto, que é o amarelo claro, toda essa faixa aqui é o deserto do Saara, aqui nós temos o deserto da Arábia, onde tem o Oriente Médio, temos o deserto da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, né? O deserto, vários desertos aqui, né? Aqui na Austrália, no oeste da Austrália, né? Polar, é o mais frio, olha, está no extremo Polo Norte e Polo Sul. Subártico, abaixo do polo, ou seja, é um clima de transição. Não chega a ser tão frio quanto o próprio extremo polar, mas é muito frio também. Esse azul um pouco intermediário. O clima desértico frio aqui, olha, esse clima aqui é o desértico frio, viu? Né? É um clima desértico frio. Ah, clima desértico frio, como é que pode? Isso. Deserto nada mais é do que a falta de umidade na atmosfera. Não caracteriza-se um deserto pela questão da temperatura. Existem desertos frios. Aqui na nossa América, nós temos o deserto do Atacama, no Chile, né, que a gente já tratou quando estava falando sobre o papel da corrente marítima de Humboldt, uma corrente fria que vem da Antártida e provoca a formação do deserto lá na Cordilheira dos Andes, no Chile. Aí veja, temos o continental, o clima temperado continental, o verde aqui, ó, pega grande parte da Europa, o marítimo oceânico também, ó, esse verde, esse outro verde. O subtropical úmido, aqui no Brasil nós temos, né, na região sul do Brasil. O Mediterrâneo, né, que pega aqui, olha, o sul da Europa, banhado pelo mar Mediterrâneo. E o clima de altitude, né, as áreas mais altas aqui, ó, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, cadeia do Atlas aqui na África, né, as montanhas rochosas aqui no oeste dos Estados Unidos e do Canadá, enfim. Então, é o clima de altitude. Aí vamos para as zonas térmicas de novo. Olha, zona polar, essa parte de cima. Vai predominar que tipo de vegetação associada a esse clima? A tundra. Zonas climáticas. Aí, subpolar, que tipo de vegetação vai predominar aqui? A taiga. Clima temperado, que tipo de formação florestal vai predominar aqui nos climas temperados? Olha, do norte e temperado do sul, florestas temperadas e pradarias. Clima tropical, essa faixa do meio, essa parte rosada aqui, que tipo de vegetação vai predominar? Floresta tropical úmida ou as savanas? Clima equatorial é exatamente por onde passa a linha do Equador, a parte mais quente e úmida do planeta, né? Então, que tipo de formação florestal? A floresta equatorial. E aí a gente começa a falar separadamente as características de cada um. Observe que cada clima, vocês vão ter esse gráfico aqui, que vai se chamar de climograma. A gente vai analisar como é que vai fazer uma análise de como a gente estuda o climograma, porque é importante. A gente pode ter algumas questões de Enem aí, para a gente tentar interpretar um gráfico como esse. Veja, os climas quentes são controlados por massas de ar equatoriais e tropicais com temperatura média superior a 18 graus. Então, massas de ar com temperaturas acima dos 8 graus, a gente entende que é um clima quente, certo? Mas há uma variação dentro dos climas quentes. Por exemplo, o clima equatorial, o próprio termo já diz, equatorial é aquele que mais recebe insolação porque está exatamente nas regiões circunvizinhas à linha do Equador. Então, possui, em geral, as maiores temperaturas anuais do planeta, com médias térmicas mensais que variam de 25 a 28 graus.
Veja que não há grande variação de temperatura, ou seja, o ano inteiro vai ser quente, né? Ocorrendo baixa amplitude térmica. Então, o que é amplitude térmica? A diferença entre a maior temperatura do dia ou do ano e a menor temperatura do dia ou do ano. Então, se você pega 28 menos 25, dá 3. Então, 3 graus, né, de variação de temperatura anual diária. Isso é muito pouco, ou seja, baixa amplitude térmica anual. Caracteriza-se por intensas precipitações de chuvas e pela ausência de estação seca. Então, é o clima mais úmido do mundo, né? As chuvas são intensas e bem distribuídas em todos os meses do ano. O índice de chuva pode chegar de 1.500 a 3.000 milímetros ao ano. Esse é o caso do clima equatorial aqui no nosso país, na região norte do Brasil, na Amazônia, né? A grande quantidade de chuvas resulta do mecanismo da convecção dos ventos alísios de ambos os hemisférios que ascendem na zona de faixa equatorial, ou seja, a zona de convergência intertropical, ZCIT, aquilo que a gente falou sobre uma área de baixa pressão, por ser quente, que recebe os ventos que vêm das áreas de alta pressão, que são os trópicos, né? Então, como é uma área que recebe muitos ventos, convergindo para um centro, circulando, né? Isso gera o quê? Uma convergência de massas de ar úmidas que cai na forma de intensas chuvas, né? Então, o clima equatorial é dominado pela atuação das massas de ar equatoriais, atlânticas e continentais quentes e úmidas. E aqui nós temos o climograma. Vamos analisar. Pegamos um país aí, a Singapura, que fica no sudeste asiático, né? Aquilo que a gente mostrou no slide anterior, aquela faixa que apresenta o clima equatorial, né? Observem o que é o climograma. Olha, nós temos no gráfico uma linha na vertical aqui, olha, que representa a precipitação, né? Então, olha, aqui está variando de 0, 100, 200, 300, 400 o quê? Milímetros. Então, precipitação é a quantidade de chuvas em milímetros. No outro lado, nós temos uma gradação também, ó, 0, 10, 20, 30, 40. Só que aqui vai se referir à temperatura. A temperatura em quê? Em graus Celsius, certo? Então, desse lado da esquerda, varia de 0 até 400 milímetros, que é a precipitação, a quantidade de chuvas por mês, e aqui a quantidade de temperatura por mês. Essas letras aqui, ó, são as iniciais dos meses do ano. Observe, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Sobre cada um dessas letras, que se refere a um mês do ano, você tem uma coluna pintada de azul. O que são essas colunas? É a quantidade de chuvas. Em quê? Em milímetros, certo? Então, aquela coluna que estiver maior sobre determinada letra, quer dizer que é um mês mais chuvoso, né? Então, desse climograma aqui, qual é o mês mais chuvoso? Onde a coluna está maior. A coluna está mais alta aqui, ó, nesse J. Esse J se refere a qual mês? Janeiro. Então, o mês de janeiro, em Singapura, é o mais chuvoso, certo? O mês menos chuvoso é aquele onde a barrinha está mais baixa. Qual é? O mês de julho. Ó, mês de julho. Então, o mês menos chuvoso, certo? E essa linha vermelha aqui quer dizer o quê? A variação de temperatura. Como assim? Ela vai ficar, essa linha ela vai ser irregular. Olha, ela sobe, desce, faz um zigue-zague, certo? Quando a linha estiver lá no alto, é a parte onde ela vai ter uma maior temperatura. Então, a linha se refere à variação de temperatura. Quando a linha está lá embaixo, olha, quer dizer que vai ter baixa temperatura. Então, olha, observe que nesse climograma a linha não varia muito. Depois vocês vão observar alguns climogramas que a linha sobe lá no alto, depois desce bastante lá embaixo, né, mostrando o quê? Uma grande variação de temperatura. Então, quando vocês pegam um climograma desse, né, com todos os meses do ano, com barrinhas elevadas, praticamente quase sem irregularidade, um próximo do outro. Isso quer dizer o quê? Que é um clima bastante chuvoso, com chuvas muito distribuídas em torno dos meses, e a linha quase reta, assim, ó, sem muita variação, quer dizer que tem baixa variação de temperatura, ou seja, baixa amplitude térmica diária ou anual. Vamos lá, de novo, clima equatorial. Caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas e grande umidade durante o ano, apresenta baixa amplitude térmica e predomínio de chuvas convectivas, encontram em regiões de baixa latitude, próxima à linha do Equador, né? Então, observe como a linha de temperatura é quase reta. Ó,
Iquitos, no Peru. Ó. E observe como as barrinhas aqui, olha, azuis, são grande parte quase homogênea. Tem uma baixa aqui de chuvas no mês de julho e agosto, mas a maior parte dos meses apresenta elevada quantidade de chuvas. Então, é o clima chuvoso o ano inteiro, com chuvas bastante distribuídas ao longo dos meses e com baixa variação de temperatura, ou seja, baixa amplitude térmica. Aí nós entramos ainda nos climas quentes, o chamado clima tropical. Diferencia-se do equatorial pela alternância entre uma estação chuvosa e outra seca. Falou em clima tropical, uma estação chuvosa e outra seca, certo? Aquilo que a gente analisa na linguagem popular, verão e inverno, acabou. Uma estação chuvosa, outra seca. Só que as chuvas elas vão se concentrar no verão, as chuvas de trovoadas, né? E enquanto o inverno é seco. O clima tropical é dominado por massas de ar tropicais quentes, secas ou úmidas. Aí tem 3 tipos de climas tropicais, ó. Tropical continental, tropical de altitude e tropical de monções. Vamos analisar cada um. Ó. Tropical continental possui 2 estações bem definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco. Ocorre no Brasil Central, estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, vai prevalecer o clima tropical continental. Olha só aqui, olha, uma estação chuvosa e outra seca, né? Qual é a estação chuvosa? Ó, a estação chuvosa, pode observar que é o quê? O verão, ó, janeiro, fevereiro, ó, e aqui, ó, dezembro, tá vendo, ó? Tá vendo, gente? Ó, é a estação mais chuvosa. E a estação seca vai ser justamente o meio do ano, o inverno, é junho, julho, né? Ó, agora veja que a linha da temperatura, ó, ela é alta durante o verão, obviamente, ó, e vai descer a temperatura aqui, ó, no inverno, no meio do ano. Depois sobe de novo aqui, ó, nos meses do verão, certo? Clima tropical de altitude. Né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, a Serra Geral, né? Possui temperaturas médias menos elevadas, devido ao fator de altitude. Lembra do que a gente comentou? Quanto maior a altitude, menor pressão. Né? Se é menor pressão, quer dizer que tem poucos gases, pouco vapor, que prende pouca temperatura entre a atmosfera e a superfície, porque as moléculas do ar estão espalhadas, a camada de ar é rarefeita e isso facilita com que a Terra perca radiação muito facilmente, ou seja, a Terra é aquecida, depois ela devolve esse aquecimento pela irradiação, atravessa a barreira da atmosfera e se perde, né, no espaço sideral. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, aqui, observe que as temperaturas, ó, pessoal, a quantidade de chuvas é um pouco parecido com o clima tropical continental, mas em relação à temperatura, durante o inverno baixa bastante, ó, chega até próximo dos 10 graus, né, 10, 11, 12 graus. Né? Enquanto aqui esse clima vai variando aí numa perspectiva de 25 graus Celsius, baixando aí para 15, né? Enquanto que esse clima aqui, olha, ele chega a atingir uma grande variação de temperatura, uma elevada amplitude térmica, em que o verão pode chegar até 35 e o inverno baixa aí para 11, 10, enfim. O tropical de monções caracteriza-se pelas chuvas torrenciais de verão, causadas pelas monções oceânicas e inverno seco. Ocorre no sul e sudeste asiático. Lembra-se do que a gente já falou sobre as monções de verão e as monções de inverno? Então, a Índia, por exemplo, está inclusive aqui, ó, Mumbai, na Índia. Né? Então, veja, olha a quantidade de chuvas durante o verão. Né? Vocês devem se questionar, mas professor, e o verão aqui no inverno, junho, julho, certo, o inverno para a gente, mas a Índia está, se a gente pegar a Índia, a gente vai ver que uma parte dela está, a Índia está no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, o inverno, o verão começa, né, no mês de junho. Né? Para a gente é o contrário. Lembre-se daquilo que a gente tratou nas aulas sobre a cartografia. Né? Quando é que começa a estação do verão aqui para a gente no hemisfério sul? É diferente para quem está no país do hemisfério norte. Quando a gente começa aqui o verão, lá é inverno. Quando a gente começa aqui o inverno, lá é o verão. E vice-versa. Né? Então tem que estar antenado nisso daqui. Olha, a quantidade de chuvas intensas no verão, a monção de verão na Índia.
Climas áridos. Falando dos climas quentes, agora vamos para os climas áridos. Caracteriza-se pela escassez de chuvas e pela grande amplitude térmica, ou seja, a grande variação de temperatura. Durante um período do ano é frio, do outro período é bem quente. Então, essa grande variação dá aí a chamada amplitude térmica. Os subtipos climáticos desse grupo são deserto, que caracteriza-se pela carência de chuvas, menos do que 250 milímetros ao ano, isso é muito pouco. Em geral, localiza-se em latitudes próximas a 30 graus norte ou sul. O mecanismo da descida dos ventos contralísios nas zonas de alta pressão tropicais determina as fracas precipitações nessas regiões. As amplitudes térmicas diárias são mais elevadas que as anuais. Como assim? Varia mais a temperatura no dia do que no ano. No ano inteiro é quente, certo? Mas durante o dia é bastante quente e à noite a Terra perde radiação. Por aquele processo que a gente já comentou, o céu é limpo, aberto, então a Terra aquece durante o dia, chega a 50, 60 graus Celsius, né, nas áreas de deserto. Acumula aquele calor, durante a noite a Terra perde radiação. Então devolve essa radiação para a atmosfera e deixa o espaço, o ambiente muito frio, né? Com temperaturas que chegam a ser 0 graus durante a noite. Então, você atingir 50, 60 graus durante o dia e baixar para 0 graus durante a noite, você tem aí uma grande amplitude térmica diária, porque você diminui 60, que é a máxima, menos a mínima, que é 0, dá 60. Então, uma amplitude térmica de 60 graus é elevadíssima. Observe aqui o climograma do clima desértico. Ó, aqui é o norte, a região da Argélia, né? O norte da África, onde passa o deserto do Saara. E ó, observe como são baixos os índices pluviométricos. Olha só, em cima de cada mês do ano, quase que não há chuva. E olha aqui, ó, a linha que acompanha a variação da temperatura, certo? Vamos lá. Olha outro exemplo. Caracteriza-se por apresentar pequena quantidade de chuvas e grande amplitude térmica diária anual. Ocorre tanto em áreas tropicais como em áreas temperadas. No norte da África, no Saara, como a gente já falou, o Oriente Médio, Negev, oeste dos Estados Unidos, né, na Califórnia, o norte do México, Sonora, litoral do Chile e do Peru, Atacama, Austrália, Gibson, sudoeste da África, Kalahari, noroeste da Índia, deserto do Thar. Né? A gente poderia citar a Mongólia aí na China, né? Então veja, olha o Egito, um país que está no deserto do Saara. Olha como quase que não há chuvas durante o ano, né? E olha a variação da temperatura. Olha, pessoal, vai lá em cima, atinge aí mais de 30 graus, depois desce, né? Próximo aqui dos 3 graus. Há uma grande variação de temperatura. Ainda dentro dos climas áridos, né? Dos climas que a gente caracterizou como climas áridos, a gente tem aqui o clima semi-árido. Semi quer dizer um pouco, uma parte. Ou seja, não é totalmente seco, tão seco quanto um clima deserto, como a gente acabou de retratar. Observe aqui nos climogramas que já há, em alguns meses do ano, alguns meses com uma quantidade razoável de chuvas. Poucos meses, mas existe uma quantidade razoável. Então, as chuvas são escassas, continuam escassas e mal distribuídas. Como assim mal distribuídas, professor? Olhe no climograma. As chuvas estão concentradas em quais meses? Nesses daqui, ó. O restante tudo seco. Então, poucos meses do ano concentra a chuva e o restante fica seco. Isso é má distribuição durante o ano, né? As precipitações podem variar de 250 a 500 milímetros. Em algumas regiões pode chegar até 700 milímetros, como o sertão nordestino. Domina os interiores da Ásia, América do Norte e América do Sul, áreas distantes da atuação das massas de ar oceânica, muitas vezes acompanhadas de áreas de elevadas altitudes. Né? No clima semiárido brasileiro, a existência do Planalto da Borborema, é aquilo que a gente comentou, contribui para a baixa pluviosidade do sertão nordestino, sendo uma barreira para a atuação das massas de ar tropicais úmidas vindo do Oceano Atlântico. Lembre-se daquilo que a gente falou. O relevo interfere nos climas. E aqui no sertão nordestino, isso é clássico, a questão daquela barreira de serras, compondo aí o que se chama de Planalto da Borborema, impede o avanço das massas de ar úmidas para atingir o interior do nordestino. Então, as massas de ar úmidas, elas se chocam contra a vertente leste, né, do Planalto, e aí gera uma zona de barlavento, causando a condensação e as chuvas no agreste. Uma das massas de ar, as massas de ar
continua o seu percurso, ela chega no sotavento, que é o lado oeste das serras, né, ela já está seca, por isso o clima semiárido. Aí nós temos aqui, olha, climas mesotérmicos ou temperados, ou seja, de médias temperaturas, temperado, aquela zona mediana, como a gente já falou. Caracteriza-se pela atuação das massas de ar tropicais e polares que varia de intensidade dependendo da estação do ano. São típicos do clima temperado, o Mediterrâneo. O temperado ele se distribui em oceânico e continental, né? O oceânico, típico de fachada atlântica da Europa, ou seja, sofre a atuação da maritimidade, que são úmidos com inverno ameno, né? Então, veja, é um clima em que há uma certa quantidade de chuvas. Por quê? Porque é margeado pelo oceano. Já os efeitos da continentalidade são sentidos no clima temperado continental. São as áreas da Europa Central e Oriental, que está distante do Oceano Atlântico, né? E porções leste e central dos Estados Unidos, que se caracterizam por invernos frios e elevadas temperaturas no verão, ou seja, elevada amplitude térmica anual. O verão é quente, mas quando chega durante o inverno, por conta da sua faixa climática estar na zona temperada, perde muito calor à Terra, perde radiação e aí durante o inverno é bastante frio, né? O clima mediterrâneo é considerado uma variante do clima temperado, caracteriza-se por verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. O clima mediterrâneo, se a gente pudesse fazer um paralelo, é o avesso do clima tropical típico, né? Do clima tropical continental. Enquanto o clima tropical continental apresenta também, como o Mediterrâneo, bem parecido nessa perspectiva de ter duas estações bem definidas, só que o tropical típico ele é o verão chuvoso e inverno seco. Já o Mediterrâneo é o contrário, ó, verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos, né? Isso daqui vai estar na onde? Na Europa meridional, ou seja, no sul da Europa, margeando o mar Mediterrâneo, países como Grécia, países como Portugal, sul da Espanha, né? O clima mediterrâneo, Itália, né? O clima mediterrâneo é caracterizado por verões que sofrem a influência das massas de ar quentes do Saara. O clima mediterrâneo também está presente ao norte e ao sul da África, na porção meridional da Austrália, ou seja, na porção sul da Austrália, parte do litoral oeste dos Estados Unidos e nas costas litorâneas do Chile. Veja aqui, olha, os climogramas de cada um das variantes dos climas temperados que a gente acabou de comentar, né? O continental, né, apresenta grande amplitude térmica anual e menor quantidade de chuvas, aquilo que a gente falou, o continental porque sofre o efeito da continentalidade, está distante do oceano, então perde muita radiação, é quente durante o dia ou durante uma parte do ano e perde muita radiação durante o inverno, né? Então veja aqui, ó, olha como há uma grande amplitude térmica, olha, basta ver que a linha ela sobe lá nas alturas e depois desce, né? Lá em cima, olha, atinge aí 20 graus, lá embaixo ela desce aí para menos abaixo do 0 grau, né? O temperado oceânico, aqui em Cantão, na China, olha, apresenta menor amplitude térmica, observe que a linha ela já não sobe tanto, olha, não há grande variação assim, né? E ela tem uma maior quantidade de chuvas, observe que as barrinhas aqui em cima dos meses do ano são maiores do que o clima continental. E o temperado mediterrâneo, veja a Itália aqui, que é um dos países que está no sul da Europa, né? Apresenta verão quente e seco. Olha o verão aqui. Lembre-se que os países da Europa estão no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, o verão para eles começa no quê? Em junho. Então, aqui é o verão para eles, ó. Elevada temperatura e baixa pluviosidade. Inverno é um pouco mais ameno. O que quer dizer ameno? A temperatura despenca, ó, e é mais chuvoso, certo? Aí nós temos o clima subtropical, que é uma variação também dos climas temperados. E nós temos aqui no Brasil esse clima. É justamente aquele que perfaz a região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Classificado como área de transição entre os climas das zonas temperadas e tropical, apresenta chuvas bem distribuídas, aumento da amplitude térmica e estações do ano mais definidas. Então, o único clima aqui no nosso país que tem aí, né, as 4 estações do ano bem definidas é o clima subtropical. Primavera, verão, outono e inverno. O resto do Brasil, a gente só analisa 2 estações praticamente, inverno e verão, né? O resto do Brasil é de clima tropical, né? Então, 8% aí do território brasileiro é o clima subtropical.
né? As 4 estações do ano bem definidas, chuvas intensas e bem distribuídas ao longo dos meses. Observe que as chuvas são bem distribuídas, você não vai ter meses muito secos, né? Todo mês tem uma certa quantidade de pluviosidade, né? E há também uma elevada amplitude térmica anual. Observe que há uma grande variação de temperatura. A temperatura despenca, de fato, no inverno, atingindo abaixo de 15 graus, aí, mas é elevado durante o verão, que atinge acima de 25 graus. Então, é elevada a amplitude térmica. Climas frios. Os climas frios, sua principal característica é a temperatura muito baixa durante todo o ano. Nas áreas polares, a baixa temperatura explica-se pela baixa intensidade de radiação provocada pela alta inclinação da radiação solar, aquilo que a gente falou, né? Quanto mais distante da linha do Equador atingindo os polos, os raios solares atingem de maneira inclinada, então não chega com grande intensidade. A altitude é outro fator responsável pela redução das temperaturas nas altas montanhas, então vamos ter também o clima frio ou polar frio de montanha, né? O clima polar ele caracteriza-se por apresentar temperaturas muito baixas, com médias térmicas de cerca de menos 35 graus, olha só, muito mais frio do que você está dentro de uma geladeira, né? No inverno, e menos 10 no verão. Então, aquilo que a gente acha que é muito frio, absurdamente, as pessoas que estão ali vão encontrar essa temperatura no verão, menos 10. No inverno chega a menos 35, né? O local onde teve um registro de temperaturas mais baixas do planeta, né? Chegou aí a um registro de menos 85 graus na Antártida, né? Então, é muito frio. Encontrado nas altas latitudes do hemisfério norte, nas bordas árticas do norte, na Groenlândia, na Eurásia. No hemisfério sul, predomina na Antártida. Caracteriza-se pelos invernos gelados, que resultam da ausência de insolação das noites polares, né? Já os verões são curtos, com temperaturas baixas. Precipitações raras e geralmente em forma de neve, é o clima das neves eternas, clima das regiões polares. Veja o climograma aqui, ó, na Groenlândia, né? Não existe, né, na verdade, precipitação, ó, não existe pluviosidade, é somente uma variante da temperatura mesmo. Olha, a temperatura chega a menos 40 graus e vai chegar no verão menos 10. Veja, não sai da casa dos graus negativos, né? E o clima frio de montanhas. Caracteriza-se pelo frio e pela presença de neves eternas. O fator altitude supera a latitude. Onde é que a gente vai encontrar o clima frio de montanha? Lembra do que a gente falou, quanto mais alto, mais frio, né? No topo das montanhas. Que montanhas são essas? A gente pode dar alguns exemplos. Ó. Os Andes, aqui na América do Sul. O Himalaia, que fica lá na região entre a China, o Nepal, a Índia e o Butão, né? Uma cadeia de montanhas imensas. Os Alpes, que fica na Europa. As montanhas rochosas no oeste dos Estados Unidos e Canadá. Características gerais do clima brasileiro. Aí é que a gente entra, para terminar essa aula, a gente vai discutir os climas no Brasil, no nosso país, né? Em decorrência do Brasil se encontrar sua maior parte do território na zona intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos climas que predominam tropicais, quentes e úmidos, né? No entanto, nós vamos ter aí uma grande variação, né, de climas de acordo com alguns fatores que a gente já analisou na aula anterior. A altitude vai contribuir para essa variação, né? A latitude também com relação à região sul, que vai estar na faixa de clima subtropical, a única região que se diferencia do resto do país com relação aos climas, né? De maneira mais intensa. Então, olha, temperaturas médias superiores a 18 graus, amplitude térmica inferior a 6 graus, né? Diferença de estações caracterizadas pelo regime pluviométrico, circulação atmosférica controlada pela ZCIT, como a gente falou, a zona de convergência intertropical, baixas pressões equatoriais, ventos alísios, altas pressões subtropicais e assim vai, né? Vamos lá, a localização do Brasil está aqui, ó. Esse verdinho aqui, olha o que a gente falou, ó, 92% do território nacional está aqui, olha, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ou seja, na zona intertropical. 8% está aqui, olha, abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, na zona temperada do Sul. E aí nós somos regidos por essas massas de ar. Guarde essas informações, é muito importante. Olha, a massa equatorial atlântica, MEA, ela é quente e úmida, ela é dominando a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste em alguns momentos do ano, tem seu centro de origem no Oceano Atlântico.
né? Então, essa massa de ar é quente e úmida. Ela se forma no Oceano Atlântico, né? Ali próximo daquela região de Belém, né? No estado do Pará, aquela região ali, aquela região mais setentrional do Nordeste, né? O Oceano Atlântico acompanhando ali a região do Maranhão, aquela parte ali mais setentrional. Então se forma a massa equatorial atlântica. Ela é quente e úmida e ela é uma das responsáveis por reger aí as chuvas de verão no nosso país. Equatorial continental, uma regra básica, pessoal. Essas denominações aqui, ó, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental. Toda massa atlântica quer dizer que ela é úmida. Por quê? Porque ela se forma massas de ar úmidas que vêm do oceano, carregando umidade, né? Já se ela for continental, geralmente ela é seca. No entanto, tem algumas exceções. Mas geralmente, se vier aqui, olha, essa terminação aqui, esse C, massa equatorial continental, geralmente ela é seca. É o caso dessa daqui, olha, a MEC. Com, quer dizer, a massa equatorial continental, ela é a exceção, né? Geralmente, se vier o C no final, ela é seca. No entanto, essa daqui é a única exceção no Brasil. Por quê? Porque ela atua na região da Amazônia. E o que, é que tem na Amazônia? O maior rio de água doce do planeta, ou seja, água superficial, mesmo estando no continente, mesmo ela se formando no continente, mas ali tem água superficial, que é o ingrediente necessário para formar a umidade, o calor e a água superficial. O calor do sol o ano inteiro ali aquece as águas do rio Amazonas, evapora e forma nuvens carregadíssimas, né? Então forma uma massa de ar úmida, né? A tropical atlântica, veja, a terminação atlântica quer dizer que ela também é úmida. Ela se forma, ela é quente e úmida, originária do Oceano Atlântico, nas imediações do Trópico de Capricórnio. Exerce enorme influência na faixa litorânea do Brasil, sobretudo no inverno, viu, pessoal? A massa tropical continental, veja, terminação continental, essa é seca, né? Veja, massa equatorial continental poderia ser seca, mas é exceção porque ela se forma no rio Amazonas. Mas essa daqui não, ela se origina na depressão do Chaco e abrange uma área de atuação muito limitada, permanecendo em uma região de origem durante quase todo o ano, né? A massa polar atlântica, fria e úmida, terminou em A, em Atlântico, ela é úmida, né? Forma-se nas porções do Oceano Atlântico, próximo à Patagônia, no extremo sul da América, né? Atua mais no inverno, quando entra no Brasil, como uma frente fria, provocando chuvas e queda de temperatura. Então, a gente poderia dizer que a massa polar atlântica ela vai atuar durante o inverno. Ela vem de lá, se forma lá no extremo sul, na Antártida, vai subindo pela Patagônia, né, pelo sul da América, até atingir a região sul do Brasil e se espalhar por três frentes. A gente vai analisar separadamente cada uma dessas frentes. Ela vai ser responsável por uma modificação na dinâmica das massas de ar durante o inverno. Então, resumindo, a gente vai ter aqui, ó, predomínio da massa equatorial continental se alastrando no Brasil inteiro durante o verão, regendo as chuvas de verão, e durante o inverno, quem vai reger as chuvas de inverno é a massa polar atlântica, juntamente com a massa tropical atlântica. Vamos lá. Olha elas aqui, ó. Resumindo, ó, equatorial continental, quente e úmida, equatorial atlântica, quente e úmida, massa tropical atlântica, quente e úmida, tropical continental, a única que é quente e seca, e a massa polar atlântica, ela vai ser a única fria, mais úmida também. Olha só a atuação da massa equatorial continental, ó. Aqui atua, se forma na Amazônia. Durante o verão, ela vai se alastrar no Brasil inteiro, ó. Ela vai reger as chuvas de trovoadas aqui no sertão nordestino. Ela é importantíssima por isso. O vento vai tratar de empurrar ela para a direção ao interior do Brasil ou interior nordestino, né? É importante. Levando umidade, chuvas de verão. Durante o inverno ela recua, ó. Durante o inverno ela recua. Por quê? Porque vai atuar a massa polar atlântica que vai vir aqui do sul. Então ela recua. Aí nós temos a atuação da massa equatorial atlântica. Ó, a equatorial atlântica, como eu falei para vocês, ela vai se formar no Oceano Atlântico, mais próximo aqui do estado do Pará, na região norte do Brasil, aqui no Nordeste, né? Durante o verão, ela, juntamente com a equatorial continental, ela forma as chuvas de verão, mas durante o inverno ela vai recuar um pouco para o Oceano Atlântico.
Olha a tropical continental, olha, que é quente e seca, a única que é seca, ó. Ela vai se formar na região do Chaco, aqui próximo do Paraguai, né? E vai levar ventos secos para o centro-oeste. Olha a tropical atlântica. Está errado aqui a digitação, viu, gente? Ela é quente e úmida, certo? Essa aqui é quente e seca. Essa daqui é quente e úmida. A tropical atlântica, né? Durante o verão, ela vai atingir todo o litoral. O inverno, a mesma coisa, certo, gente? Então, ela é importantíssima para reger a chuva nessa parte litorânea. Aí, quando a gente chega no inverno, olha, durante o verão, a polar atlântica, ela quase não chega nas outras regiões do Brasil, fica restrita ao sul, mas durante o inverno, com o recuo da massa equatorial continental, ela vai atingir 3 frentes. Uma no ocidente da Amazônia, outra penetrando pelo interior aqui da região sul e sudeste, e outra acompanhando o litoral sudeste, sul e nordeste, certo? Aí nós temos aqui, olha, a polar atlântica, né? Ela, penetração da massa polar atlântica, o relevo brasileiro baixo, queda da temperatura na região norte, formando as friagens. Então, a frente ocidental aqui, ela atinge o ocidente da Amazônia e gera as friagens. Né? Massas de ar no Brasil, veja todas juntas. Ó, durante o verão, quem rege a maior parte das chuvas é a equatorial continental, juntamente com a tropical atlântica e a equatorial atlântica, formam as chuvas aqui. Né? E durante o inverno, essa massa equatorial ela recua, né? E quem vai sobressair é a massa polar atlântica, gerando friagens aqui no ocidente da Amazônia, geadas na produção agrícola aqui na região sul do Brasil, quedas de temperaturas e chuvas de inverno aqui no litoral, né? Quando ela se junta com a tropical atlântica, que é quente e úmida, ela vai gerar condensação dessas massas de ar úmidas e leva frentes frias com baixas temperaturas e muita chuva aqui para o Nordeste, né? Veja de novo aqui, ó, verão, inverno. Ó, olha a atuação delas. Olha aqui, ó, a massa equatorial atlântica, ó. Olha a massa equatorial continental, como ela atinge o Brasil quase todo durante o verão. Mas veja como ela recua durante o inverno. E veja quem é que vai atuar com mais intensidade durante o inverno. A massa polar atlântica junto com a tropical atlântica, né? Aí aqui nós chegamos ao mapa do Brasil, a distribuição espacial dos climas do nosso país. Né? Olhe que nós temos o clima equatorial, essa parte aqui de vermelho, pega quase a região norte do Brasil inteira. O tropical semiárido, né? Que é o sertão nordestino, de clima semiárido. O subtropical, que é a região sul do Brasil. O tropical típico, poderia ser tropical ou tropical típico, que é a região centro-oeste do Brasil, pega uma parte sudeste, pega uma parte do nordeste. O tropical atlântico ou litorâneo, pode ser tropical atlântico ou litorâneo, essa parte litorânea aqui. Ó. E o tropical de altitude, que pega a serra, Serra do Mar, Serra Geral, Serra Catarinense, enfim. Aí nós vamos analisar separadamente cada um tipo de clima associado a um tipo de vegetação específica. Né? O tropical semiárido estende-se do sertão do Nordeste até o norte de Minas Gerais. Né? Massa quente e seca, chuvas escassas e irregulares, como a gente já tratou, menos de 700 milímetros anuais de pluviosidade, a menor média do país. Concentra-se em 3 meses do ano essa chuva, no verão, né, as trovoadas. Ocorre de não chover por período de 1 ano ou mais em algumas regiões. Né? Temperaturas altas acima de 25 graus ao ano. Explicado pela circulação das massas de ar que chegam secas devido ao relevo da região da Borborema, como a gente já tratou, que a Borborema funciona como uma barreira que impede a circulação das massas de ar úmidas. Né? É considerado terra infértil, estéril, massas de ar, encontro dessas 4 massas, a tropical atlântica, equatorial continental e a polar atlântica. No verão, quem vai ter uma maior influência é a equatorial continental, com as chuvas, e no inverno, a tropical atlântica e a equatorial atlântica. Nas latitudes, ocorrem as chuvas de relevo orográfica, nas altitudes, ocorrem as chuvas de relevo orográficas, formando ilhas verdes no meio da caatinga, a vegetação original. Outras características, ó, norte de Minas Gerais, sertão nordestino, influências, nenhuma massa de ar úmida atua sobre o clima, temperatura média acima de 26 graus, precipitação aproximada de 300 a 800 milímetros, vegetação predominante é a caatinga. Veja os climogramas aqui, ó, Cabaceiras. Né? Cabaceiras foi durante uns certos registros do INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia,
analisou muito a questão de Cabaceiras como uma das cidades mais quentes do Brasil, né? Fica no sertão da Paraíba. Olha aqui, ó, como as chuvas são escassas e mal distribuídas, se concentrando em alguns meses. Há uma variação de temperatura, olha, a temperatura atinge 31 graus e baixa aqui durante o inverno para 25, 24. Aqui nós temos Juazeiro, bem parecido. E aqui, olha, a região de abrangência no mapa do Brasil, onde está o clima semiárido. Ó, o clima semiárido vai estar aqui, ó, né, nesse amarelado, né, o interior do sertão. O clima tropical de altitude abrange a região sudeste, tem influência da massa tropical atlântica. Então, aquilo que a gente falou, tropical de altitude, ele poderia ser quente, mas não é. Por quê? Por conta da altitude. Verões amenos e chuvosos e invernos mais frios e secos do que o tropical continental, com chuvas que chega acima de 1.700 milímetros anuais. Então, o tropical de altitude é relativamente chuvoso. No inverno ocorrem as baixas temperaturas devido à atuação da massa polar atlântica, com média térmica em torno de 18 graus. Olha lá, região de terras altas, dos planaltos e serras do leste e sudeste, influências, altitude acima de 1.000 metros, as massas que atuam equatorial continental, tropical atlântica, a zecite e a massa polar atlântica, né? Temperatura média abaixo de 20 graus, precipitação entre 1.200 e 1.500 milímetros anuais, né? Problemas com enchentes, deslizamentos de encostas, destruição de áreas habitadas. Por quê? Por conta da retirada da cobertura da vegetação, a construção de habitações nos sopés dos morros, né, nas vertentes dos morros, tornando um solo aí encharcado, e quando vem chuvas intensas, já que é um clima bastante chuvoso, ocorre o processo erosivo e o escorregamento de terras, né? Olha aí, ó, o climograma, ó, bastante chuvoso, né? Durante o verão, principalmente, é chuvoso e quente durante o verão e seco e frio durante o inverno, né? Olha a área de abrangência no mapa, ó. Essa região aqui de azul é a área de abrangência do clima tropical de altitude. Clima subtropical, localizado ao sul do Trópico de Capricórnio, predomina a massa tropical atlântica, provocando chuvas abundantes, principalmente no verão, que é bem quente, e no inverno atua a frente polar, originando as chuvas frontais pelo encontro da massa de ar quente e a massa fria, às vezes com geada e neve, devido à grande condensação do vapor de água na atmosfera. O índice anual de chuvas é superior a 1.500 milímetros, também é bastante chuvoso, com chuvas bastante distribuídas ao longo do ano. E temperaturas médias entre 14 e 20. Então, é o clima que apresenta as mais baixas temperaturas do nosso país. Inclusive, o único clima que vai ter aí queda de neve durante o inverno, ou seja, o inverno é rigoroso, né? Sobretudo nas áreas de serras, como a Serra Catarinense, né? São Joaquim, Santa Catarina, a Serra Gaúcha, né? E o único clima que tem as 4 estações do ano bem definidas, como a gente já comentou, né? Aí, veja aqui, ó, de novo, fica na região sul do Brasil, tem a influência da massa polar atlântica durante o inverno, massa tropical atlântica durante o verão, temperatura média inferior a 18 graus, precipitação aproximada de 1.200 milímetros anuais, vegetação, a floresta aciculifoliada subtropical, mata atlântica e os campos herbáceos. Olha aí como é bem chuvoso e as chuvas são bem irregulares, ó, quase que não há variação. Agora veja a grande amplitude térmica anual, ó. Tem temperaturas relativamente medianas ou altas no verão, mas quando chega no inverno a temperatura despenca aí para 14, para 10, né, em alguns pontos chega a até 0 graus. Então nós temos aí, olha, a área de abrangência no mapa, olha, a região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O clima equatorial é o clima mais úmido do nosso país. Fica na região norte, pega a região da Amazônia, né? Amazônia deriva de Amazonas, mulheres guerreiras. Ao longo do ano, toda a massa equatorial continental, que ela é quente e úmida, fornece umidade, evapotranspiração dos vegetais. É a mais rica bacia hidrográfica mundial, ou seja, o maior rio de água doce do planeta se forma nessa região extremamente úmida. A influência da massa equatorial atlântica no litoral. No inverno, a frente fria leva uma friagem. Como a gente já falou, a massa polar atlântica, durante o inverno, atinge o ocidente da Amazônia, levando quedas bruscas de temperaturas. As médias térmicas mensais variam de 25 a 28 graus. Então, veja que não há grande variação, né? Ocorrendo baixa amplitude térmica anual, o índice de chuvas
chega de 1.500 a 2.500 milímetros. Então, é o clima mais chuvoso do nosso país, sem sombra de dúvida. Ocorre encontro dos ventos alísios dos dois hemisférios, as chuvas de convecção, ar quente e ascendente carregado de umidade, provocando a condensação do vapor de água da atmosfera ao encontrar temperaturas baixas nas altitudes. Olha só aqui, ó. Região abrange o norte, uma parte centro-oeste, a influência da equatorial continental, a equatorial atlântica, a zecite, temperatura média entre 25 e 28, relativamente alta, precipitação aproximada de 2.500 milímetros, fenômeno da friagem e vegetação à floresta latifoliada equatorial. Veja como é chuvoso, ó, o ano inteiro. Ó. E olha como a linha quase não varia. Ó. Só tem algumas irregularidades, mas quase não varia. Por quê? Baixa amplitude térmica anual. E a área de abrangência aqui, ó, a região norte do Brasil, certo? Tropical continental típico, aquela parte que eu falei para vocês, que poderia ser chamada de tropical somente ou tropical típico continental. Né? Abrange Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, trechos da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Ele é quente e semi-úmido, né? Não é tão seco quanto semiárido, mas também não é tão chuvoso como o tropical de altitude, como o tropical litorâneo, né? Com uma estação chuvosa, que é o verão, e outra seca, que é o inverno. Veja aqui que eu falei para vocês que o tropical continental ele se diferencia do Mediterrâneo apenas na perspectiva de que é durante o verão, ó, que é quente e chuvoso, né? E o inverno é quente, é frio e seco. Já no clima mediterrâneo é o contrário, né? É o inverno que é frio e chuvoso e o verão quente e seco, certo? Durante o verão é dominado pela massa equatorial continental, que provoca chuvas frequentes. No inverno há um recuo da massa equatorial continental que se limita à Amazônia. E ocorre a penetração da massa tropical atlântica, que já perdeu a umidade na faixa litorânea e nas áreas montanhosas. Então, quando chega lá naquela região, na divisa do Brasil com o Paraguai, com a Bolívia, já está seco, né? Às vezes há também penetração da massa da frente polar, que provoca uma ligeira redução de temperatura e um período de chuvas escassas. As médias térmicas situam entre 20 e 28 graus, a pluviosidade em torno de 1.500 milímetros. Né? Olha aqui as características. Ó. Região Nordeste, Centro-Oeste, parte do Sudeste, influência, continentalidade, equatorial, as massas equatorial continental, a tropical atlântica, a tropical continental, a zecite, a temperatura média acima de 18 graus, precipitação aproximada de 1.200 a 1.500 milímetros, características de duas estações bem definidas e vegetação predominante é o cerrado, o pantanal e os campos. Veja aí as características do climograma. Olha a região que ela atinge, olha, abrange, né, uma grande área. Né? O tropical típico abrange uma grande área, sobretudo a região centro-oeste. Clima litorâneo úmido, também chamado de tropical litorâneo ou tropical úmido, né? Vai do litoral sudeste até o nordeste, influenciado pela massa tropical atlântica, abrange a faixa próxima ao litoral desde o Rio Grande do Norte até a parte setentrional, ou seja, a parte norte de São Paulo. No inverno, a massa polar atlântica, em forma de frente fria, desloca a tropical atlântica, com verões chuvosos, com exceção do litoral nordestino, em que chove mais no inverno, com a influência da massa equatorial atlântica, ocorrendo as chuvas orográficas nas áreas montanhosas, a Serra do Mar, Chapada da Borborema, com temperaturas de 18 a 25 graus e médias pluviométricas entre 1.500 a, aqui é para ser 2.000 milímetros. É um clima menos úmido do que o equatorial. Então, tirou o equatorial, o clima mais úmido do Brasil é o clima litorâneo úmido. É ele que favoreceu aí, por exemplo, né, desde lá de 1534, com as 15 capitanias hereditárias, a intensa plantação de cana-de-açúcar na região litorânea nordestina. Né? E foi ele também que influenciou a plantação do café durante o século XIX. Então, é um clima muito favorável, né, para a produção tropical aqui, a produção dos gêneros tropicais durante o período colonial no nosso país. Região, litoral leste do país, nordeste e sudeste, influências da massa tropical atlântica, massa polar atlântica, temperatura média que vai de 24 a 28 graus Celsius, precipitação que chega a 2.000 milímetros, né? Vegetação predominante é a floresta latifoliada tropical ou vegetação de encosta ou mangues. Essa floresta latifoliada tropical a gente pode resumir em Mata Atlântica, né? Então veja aqui o clima, olha, chuvas intensas durante o inverno, baixíssimas temperaturas durante o inverno, durante o verão tem uma subida.
E aqui, olha, vai ser acompanhado, né, o clima tropical úmido vai ser nessa região aqui, ó, no litoral. Aqui nós temos um resumo, né, do que a gente já disse, olha, o clima equatorial, tropical típico, semiárido, litorâneo, né, subtropical, aqui vai ter o tropical de altitude. E aí, gente, para a gente ir finalizando essa aula de hoje, vamos tratar um pouco também do nosso estado, né? Vamos falar um pouco do estado de Sergipe, quais são os climas, né? Qual é o clima que tem aqui no município de Cristinápolis, né? Então vamos lá. Primeiro, o estado de Sergipe. Ó, esse mapa aqui, olha, né, é o mapa das precipitações. Há uma gradação de cores de acordo com a quantidade de chuvas. As áreas azuis são as áreas mais chuvosas, maior concentração de chuvas, que atinge 2.000 milímetros, e as áreas vermelhas são as áreas mais secas, apenas 400 milímetros. Obviamente que a gente vai encontrar aqui as áreas mais secas no Alto Sertão, aqui, ó, Canidé, né, essa região aqui do Alto Sertão sergipano. Então, olha, predomina maiores índices ao sul, então a região mais ao sul é mais chuvosa, olha, o azul, o verde, né? Próximo de 1.500 milímetros, e déficit pluviométricos, ou seja, baixos índices pluviométricos abaixo de 500 milímetros no extremo noroeste. No noroeste, essa parte aqui, ó, do extremo do Alto Sertão sergipano, pegando aí Canidé, Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre. A regularidade das precipitações no mês de maio resulta dos seguintes fatores: a atuação da massa polar atlântica e as correntes perturbadas de leste. Então, a massa polar atlântica traz umidade e baixa temperatura e traz as nossas chuvas no mês de maio, né, com mais intensidade. O atual mês que a gente está, né, que está terminando praticamente hoje, dia 29. Né? O período de estiagem pode durar de 2 a 3 meses. A maioria dos municípios sergipanos apresenta déficit hídrico durante quase todo o ano, com mais intensidade durante a primavera e verão. Por incrível que pareça, a gente tem aí um saldo maior durante a primavera e verão. Durante o inverno, temos um déficit de chuvas durante a primavera e verão. Outra observação que merece ser feita sobre a pluviosidade de Sergipe é a sua concentração no outono e inverno, né? Ou seja, entre os meses de abril e agosto. Os meses de temperaturas menos elevadas são junho, julho e agosto. Né? Tem lugares que em agosto, né, realmente a temperatura chega a 8 graus. Né? E aí nós temos os tipos de climas específicos. Né? Ó, o clima subúmido, tropical de transição, semiárido e o clima propriamente semiárido. O clima subúmido ou tropical úmido, litorâneo, aquele que a gente estava falando agora há pouco, que é o tropical litorâneo, é encontrado a partir do litoral numa faixa de 20 a 40 quilômetros de largura da zona de praia em direção ao interior, sendo a parte sul mais larga que a norte, ou seja, a parte sul é mais chuvosa. Abrange todos os municípios litorâneos, a chuva se distribui durante todo o ano, concentrando-se de abril a agosto, ocorrendo de 1 a 3 meses secos. A pluviosidade gira em torno de 1.000 a 1.400 milímetros, então isso daqui é relativamente chuvoso. A temperatura mantém-se em torno de 25 graus, possibilitando a existência de uma baixa amplitude térmica. Então, essa parte litorânea que pega municípios como Itapuranga, Estância, né, Aracaju, Barras Coqueiras, essa faixa litorânea, né, nós somos regidos pelo clima subúmido, tropical úmido, litorâneo. Né? Elevada pluviosidade que atinge até 1.400, 1.500 milímetros por ano, chuvas bem distribuídas durante o ano, elevadas temperaturas o ano inteiro, com baixa amplitude térmica anual. Né? O clima tropical de transição semiárido ocorre aproximadamente na região denominada de agreste. Então, essa faixa de transição é quando a gente passa daquela faixa dos 40 quilômetros de largura, de onde atinge o subúmido, e vai em direção ao interior do estado de Sergipe. Aí a gente chega na parte do agreste, que é uma faixa de transição entre o litoral e o sertão. Né? Ocorrência de período de seca entre os meses de novembro e março. A pluviosidade gira em torno de 700 a 900 milímetros. Veja que baixa de 1.400 no litoral para 700 a 900 no agreste. Né? Concentra-se de abril a agosto. As temperaturas chegam a 30 durante o dia, nos meses de verão, embora se mostre reduzida durante a noite. Ou seja, elevada amplitude térmica diária. Né? Durante o dia bastante quente e à noite perde radiação, baixa temperatura. Já o clima semiárido, ele abrange toda a porção oeste do estado e se caracteriza, sobretudo, pela escassez de chuvas. O próprio termo já disse, clima semiárido. A gente já analisou esse clima quando estava tratando de maneira geral do Brasil. Né?
gira em torno de 400 a 700 milímetros ano. As chuvas são irregulares e mal distribuídas, como a gente já tinha dito. As temperaturas aí são elevadas, atingindo durante o dia 40 graus e durante a noite chega a 20. Veja que como despenca a temperatura, né? Alguém aqui já dormiu alguma vez no sertão durante o verão, né? Durante o verão bem quente, quando chega à noite a gente sente muito frio, né? Por quê? Porque a Terra perde radiação rapidamente. Então, 40 menos 20 dá 20 graus de amplitude térmica, né? O clima semiárido subdivide em brando e acentuado. O brando apresenta precipitações variando de 500 a 700 milímetros e 7 a 8 meses seco. As chuvas concentram-se entre abril e junho. Já o clima semiárido acentuado apresenta pluviosidade raramente que ultrapassa 600 milímetros, com 9 a 11 meses secos, e ocorre nos municípios de Canidé, Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre, Gararu, Nossa Senhora da Glória, né? As secas que ocorrem em Sergipe são normalmente sazonais ou contingentes, prejudica a produção de feijão, milho, café, banana, né? Tem anos que os produtores rurais, né, ficam em tempo de morrer, né? Contrai dívidas em banco para investir na produção, na compra de insumos, de defensivos agrícolas, de sementes, né? E de repente vem uma seca que atinge os produtores, que bate o desespero, né? Aí nós entramos no nosso município, o município de Cristinápolis. Vocês, estudantes do Colégio Leonardo, vocês acham que Cristinápolis está em qual desses climas que a gente acabou de tratar no estado de Sergipe? Ó, 3 tipos, ó. O subúmido, ou litorâneo, né, que é bastante úmido, né? O de transição, que é mediano aí entre o litoral e o sertão, na faixa do agreste. Ou nós estamos na área de clima semiárido, no oeste do estado, bastante seco. Aí a gente vai discutir agora. Ó. Cristinápolis com uma área total de 236,2 km² e 120 metros de altitude, isso daqui influencia no clima. Está localizada às margens esquerdas do Rio Real. O Rio Real é a última grande bacia hidrográfica do estado de Sergipe, das 6 grandes bacias, né? É a última em direção ao sul, que separa Sergipe ao sul do estado da Bahia. Cristinápolis se localiza na microrregião de Boquim e na mesorregião do leste sergipano e no território sul do estado de Sergipe. É o município mais ao sul do estado de Sergipe, fica no extremo sul. Isso daqui a gente já tratou na aula, quando a gente estava tratando sobre as formas de relevo, né? E o clima? Tcharam! O clima nosso é um megatérmico úmido ou subúmido, ou seja, nós fazemos parte das características do clima tropical, litorâneo ou úmido. Chuvas intensas durante o ano, com chuvas bastante distribuídas ao longo dos meses do ano, né? Atingindo aí de 1.000 a 1.400, 1.500 milímetros anuais. Veja que a precipitação em Cristinápolis específica chega até a 1.420 milímetros e período chuvoso que vai de fevereiro ao mês de agosto, certo? Então, Cristinápolis, lembre daquilo que a gente falou, ó, aquilo que a gente falou, o clima subúmido ou tropical úmido, ele alarga essa faixa de 20 a 40 km, se alarga mais ao sul. Esse é o caso de atingir Cristinápolis. Aqui, ó, essa faixa aqui, ó, se alarga mais ao sul, né? Essa parte aqui esverdeada, a gente poderia dizer que é o clima tropical úmido, ou litorâneo. Então, se alarga aqui ao sul, então pega o município de Cristinápolis. Aí nós temos aqui, ó, o mapa de Sergipe, onde se localiza Cristinápolis, no extremo sul, né? Aqui o mapa de Cristinápolis e aqui mais outra parte do mapa de Cristinápolis. Aqui nós temos a sede do município, alguns povoados, né? Como Água Branca, a gente poderia dizer mais o que aqui? Taquari, né? Desse outro lado, né? O que mais? São Roque. Então, aqui a gente tem alguns povoados, Água Branca, Zumbi, né? Temos os vários povoados aqui. Esse é o mapa com os limites, né, intermunicipal de Cristinápolis. E eu gostaria, nesse momento, que vocês, né, fiquem atentos nesse vídeo autoexplicativo para que vocês tenham uma compreensão de forma resumida de tudo que a gente falou com relação às características dos climas brasileiros, certo? Ei pessoal, bem-vindos ao nosso canal de resumos. A cada vídeo você vai aprender sobre um assunto diferente de uma forma fácil, rápida e simples.
Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? Ei, pessoal! Nosso resumo de hoje é sobre geografia do Brasil. Vamos falar sobre os climas. O Brasil possui 5 climas predominantes: equatorial, tropical, tropical úmido, semiárido e subtropical. Neste mapa, através das cores, vocês podem observar a distribuição de cada clima. O clima equatorial está presente na região norte e parte do centro-oeste. É o clima presente na floresta amazônica. A atuação da massa equatorial continental determina uma estação única com média térmica superior a 24 graus e índice pluviométrico superior a 2.500 milímetros ao ano. Este climograma representa o clima equatorial, que apresenta baixa amplitude térmica e inexistência de estação seca. O clima tropical abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, localizadas entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Este clima apresenta 2 estações, uma seca e outra úmida. Se caracteriza por chuvas irregulares ao longo do ano e pouca amplitude térmica. Apresenta temperatura média de 20 graus. Neste gráfico, vocês podem observar a variação média das chuvas e da temperatura mínima e máxima. O clima tropical úmido ou tropical litorâneo abrange a região litorânea, desde o estado de São Paulo até o Rio Grande do Norte. O clima é influenciado pela massa tropical atlântica, possui média pluviométrica de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros por ano e não possui estação seca. Através desse gráfico, vocês podem observar que o clima possui baixa amplitude térmica e média de 20 graus. O clima semiárido é o clima desértico do país, presente na região Nordeste. Clima quente e seco, com baixo índice pluviométrico, entre 250 e 750 milímetros ao ano. A sua temperatura média é superior a 25 graus. O clima subtropical está presente na região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. Clima influenciado pela massa polar atlântica. O encontro desta com a massa tropical atlântica resulta em chuvas abundantes, não ocorrendo estações secas. Sua média pluviométrica é de 1.500 milímetros ao ano e temperatura média de 16 graus. Assim terminamos mais um resumo do nosso canal. Um abraço e até a próxima! Bem, pessoal, então agora vocês acompanhem, né? Vamos tentar analisar agora as características, alguns elementos que a gente pode estar pesquisando, né? Se vocês assim tiverem interesse, como é que a gente encontra algumas características da previsão do tempo, por exemplo, no município de Cristinápolis, ou como é que estão as massas de ar que atuam no território do Brasil, da América do Sul. Então vamos nessa, né? Eu vou fazer a transição aqui.
eu gostaria de dizer para vocês que essa aula número 2, né, a gente acaba finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fiquem para a aula número 3 de climatologia, módulo 3, ok?